Fala pessoal, bom dia. Vamos dar sequência aqui. A gente passou ali pelos conceitos do Nadro, né? Então a gente passou pelo contexto, passou pela aceitação, passou pelo desenvolvimento da área, passou pelo ritmo e passou pelo fluxo, tá? E a gente já passou anteriormente a gente falou sobre market profile, como é que eles são construídos, como é que a gente olha para eles. E agora a gente vai entrar aqui num outro desenho que eu acho que é importante a gente tratar. Né? A gente tem aqui em cima uma tabela de taxa de acerto proporcional ao ganho. Tá? Então o meio aqui é 1 para 1, aí aqui seria 2 de ganho para 1 de risco e vai aumentando para cá e daqui vai aumentando para lá. Então né, quanto mais risco você aceita contra o teu alvo, né, tá para esse lado, quanto mais ganho você aceita contra o teu risco, tá para a esquerda. Então, o que a gente vai ver via de regra, né? Via de regra a gente tem algo parecido com isso, né? Eu vou botar ela inclinada para um dos lados aqui, mas seria basicamente isso aí. Você tem a balança, isso aqui seria uma balança, tá? E nossa taxa de acerto aqui, em percentual, contra, a gente chama de unidade de risco, mas vamos chamar de risco-retorno mesmo aqui, para facilitar, que acho que é um termo que o pessoal está mais acostumado. Normalmente, quando você tem aqui uma taxa de acerto mais baixa, é porque você tem um risco-retorno mais alto. Né? E quando você tem um risco-retorno mais alto, você tem, quando você tem um risco-retorno mais baixo, você tende a ter uma taxa de acerto mais alta. Então, via de regra, as pessoas gostam muito de não estarem erradas, né? Então o foco é estar certo, acertar mais, etc. E aí eu trouxe esse estudo para vocês aqui, só para vocês terem uma boa ideia. Ó. O que é isso daqui? Isso aqui a gente está usando vamos dizer assim, são 100 operações aqui dentro. Então para fazer o cálculo mesmo, né? São 100 operações. Então se você acerta com um contrato de dólar, se você acerta 100% das vezes, fez 100 operações, ganhando, são 10 operações com um contrato de dólar. Então se você fez 100 operações, 10 operações, ganhando e acertou 100%, com um alvo de 10 pontos, né? Você vai, um stop de 10 pontos também, você vai ganhar R$1.000, né? São os 100 pontos com 1.000. E aí conforme você vai estopando, etc, aqui você vai chegando nessa conta. Mas isso aqui tudo para dizer o quê? O que a gente busca nesse método aqui, né? Não estou dizendo que eu também faço isso sempre, porque é difícil. Você tem aqui, ó, o Market Profile, por exemplo. Então a gente está aqui com o nosso contexto e a gente está olhando, vamos dizer, que o mercado esteja, a nossa área de valor que a gente falou, ela esteja desenhada mais ou menos assim. Estou fazendo embaixo só para a gente não perder a tela. E o mercado está vindo com o preço de baixo, tá? Então, a gente vê uma perna aqui, ó, que aceitou. Então, o que a gente tem aqui, né? Nesse caso aqui, que seria o contexto. A partir do momento que a gente vê o mercado aqui dentro, o que a gente tem aqui? A nossa aceitação dessa nova zona. Ele vem próximo e está correndo próximo disso aqui, né, da nossa área de valor. E aqui, vamos até alongar ela e jogar para cá, né, seria o nosso D aqui, que é a área de desenvolvimento. Ela vem chegando por aqui e você acha um fundo aqui, né, você vê que ela bate, começa a fazer um pullback. O que é a nossa expectativa? Tá? Ou melhor, o que a gente pode abordar aqui? Como é que a gente pode olhar para esse trade? Eu posso optar por entrar aqui, né? Ou perdão, aqui colocar meu stop aqui e entrar aqui, por exemplo, tá? Eu já vou mostrar depois num outro exemplo ali gráfico, né? Como é que seria mais ou menos isso? E o que eu vou ter aqui, né? Lembrando que pelas leis dinâmicas, etc. Se o meu contexto é esse, meu alvo é o topo lá quando ele aceita essa zona, né? Ele invadiu essa zona, meu objetivo é que ele vá lá em cima. Então, o que eu tenho aqui? Qual é o tamanho disso aqui, mais ou menos, né? Algo assim. Vamos dizer que seja mais ou menos essa distância aí. Qual é a vantagem, né, do stop curto e o alvo longo? Né?
cada segmento desse aqui, né, cada cortezinho desse, seria para nós aqui uma unidade de ganho. Então, qual é a minha unidade de risco aqui? A minha unidade de risco, é um pouquinho mal desenhado, a unidade de risco está aqui. Tá? Então, esse é o risco que está meu stop, certo? Então, o que seria isso aqui? Vamos botar uma unidade de risco, que é um R, beleza? Quantas unidades de ganho proporcional eu tenho para cima, se a gente for olhar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então aqui eu teria 14 unidades de ganho, tá? Então isso aqui basicamente seria o quê? Um trade de 14 de ganho para 1 de risco. Eu nem tenho essa proporção aqui na tabela, tá? Mas basta você bater o olho que se em 10 operações, com 10 pontos de ganho, né, eu acertei 10% e meu alvo é 10 vezes isso, qual a consequência? No final das contas, acertando 10%, então se eu fiz lá, sei lá, 10 operações, eu acertei uma, mas acertei uma operação assim, nem estou dizendo que isso é realista, tá, pessoal? Estou só para exemplificando mesmo. Mesmo assim, acertando só 10 operações, eu vou ter uma taxa de acerto, eu vou ter um resultado positivo aqui ainda. Basicamente do 0 a 0, mas ainda positivo para 10. Se fosse para 14, essa conta aqui não mudaria. Aqui estaria mais positivo, né? Então, isso num risco-retorno de 10. Se eu acertar num risco-retorno de 10, 20%, é 120. Se eu acertar 30, é 230 e por aí vai. Então, se eu tenho um risco-retorno muito alto, que é vamos dizer, que é um caso desse 10 para 1, e acerto 30%, ele vai ser equivalente, ó, se você vai vendo, ó, a quanto, né? Aonde é que está a minha equivalência dentro dessa estrutura aqui? 30% de acerto eu ganho 230. Para ser equivalente no 5, eu teria que acertar basicamente 40% num risco-retorno de 5 para 1. Eu teria que acertar 40% num de 4, porque ainda é meio próximo, né? Já preciso acertar uns 45% no 3 para 1. E assim vai piorando para cá. No 2 para 1 já preciso acertar 50%. No 1 para 1 eu preciso acertar, daria aqui uns 63%, para ganhar a mesma coisa se eu acertar 10 aqui, né? Aí você vem vindo, ó, se eu tiver invertido, né? Por exemplo, o que seria, né, o invertido? Seria uma unidade de risco aqui para a unidade de ganho aqui, certo? Meu risco é o dobro do ganho. Dá para ganhar dinheiro fazendo isso? Dá. Não estou dizendo que não dá, mas você precisa sempre estar adequado à taxa de acerto, né? Você precisa disso. Então, o que você vai vendo aqui? O equivalente, se eu acerto 30% aqui, eu para ganhar a mesma coisa com uma taxa já negativa, eu já vou ter que acertar aqui, ó, mais ou menos uns 75%, alguma coisa assim. Eu preciso acertar mais que o dobro, né? 3 vezes mais quase. Se eu estou pior ainda, né? Se aqui é 3 e aqui é 1, né? Eu para ter uma chance de chegar perto do resultado desse aqui, eu já vou precisar acertar aí na casa de uns 83, 84%. Isso só vem piorando, né? Até o ponto que ou você acerta tudo, ou você basicamente sai negativo. Quando que via de regra a gente vê isso, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, que eu já vou dar um outro exemplo. Né? Quando que via de regra a gente vê esse tipo de resultado aqui, né? Pessoal que faz muito médio, pessoal que não estopa e tal, você sempre vai estar numa situação dessa. Você entra lá com, vamos dizer, um mini, querendo pegar R$100, por exemplo, 10 pontos no dólar. O mercado começa a vir contra você, você vai colocando mais contratos. Então você estava com 1, aí de repente está com 2, com 3, com 5, aí o mercado volta, né, e você sai lá com R$100, que seria o equivalente a 2 pontos. Né? Então você não fez o trade de 10, você fez um trade de 2, mas ganhou os mesmos R$100. Então você vai mantendo a tua taxa de acerto beirando os 100%. Qual é o problema disso tudo? Né? Porque vai ter o dia que o mercado vai cair, vamos dizer que está comprado, né?
o mercado vai cair. Você vai colocar 1, vai colocar 2, vai colocar 3, o mercado só vai cair. Quando você vê aqueles 2, 3 meses que você não perdeu, que você ficou fazendo médio e salvando as operações e ganhando sempre, né? Você conseguiu juntar lá nesses 3 meses, você também tem muita dificuldade em colocar a mão e depois conseguir carregar ela também, o que você vai ver, né? Correndo esses riscos todos, chega lá, vamos dizer que chegou no final do mês, em 2 meses que seja, o cara conseguiu juntar 5 mil reais, ou menos, vamos dizer que fosse 5K, fazendo média e tal. Qual a consequência? Vai ter um dia que ele vai perder os 5 e mais toda a margem que tinha lá, ele vai perder, sei lá, vamos dizer que perca 20. Então, até na proporção aqui não é nem isso, né? Na proporção seria mais ou menos aqui, essa situação, né? Ganhou 5, perdeu 20, seria 1 para 4. Então, muitas vezes a pessoa está nesse tipo, né? Eu até botei aqui para vocês, o típico risco retorno de preço médio. A pessoa está nesse risco aqui sem saber, porque na verdade o preço médio, via de regra, a pessoa não faz ele dentro, colocando no operacional, ela simplesmente exclui, ele fala, não, preço médio não faz parte, mas daí na hora que vem o mercado contra faz. Então, ou você tem o preço médio dentro do teu operacional, e isso é uma coisa difícil de você gerenciar, né? Ou você não pode fazer realmente, né? Então é algo muito complicado isso tudo. Mas voltando um pouquinho para onde seria a nossa ideia aqui da aula, foi aqui só dar um exemplo para vocês entenderem que esse tipo de risco, tá? O pessoal fala, não, ninguém ia fazer um trade de 1 para 5, 1 para 10, né? Ou seja, de 1 de ganho para 10 de risco, 1 de risco para 5. Via de regra, não dentro do operacional que a pessoa se escolheu operar, né? Então, ela não imagina que ela vai fazer, mas a partir do momento que o mercado vem contra, ela acaba jogando fora o operacional e entrando basicamente no preço médio, tentando salvar a operação, e daí ela acaba caindo nisso aqui. A realidade mostra que não adianta. Você pode ter uma taxa de acerto gigantesca e mesmo assim você não vai conseguir sobreviver, né? O outro lado é que aqui você tem uma taxa muito alta, então você quase sempre consegue ficar certo. E a mente humana nesse ponto é complicada, né? Porque ela tem o desejo de estar certa. Em frente a outros operacionais que você, via de regra, vai estar errado, porque você vai acertar muito menos. Então, quando você tem uma taxa de acerto de 30%, 35%, você tem que entender que 30%, 40% das vezes você está certo, o resto do tempo você está errado. Então, você vai estopar mais do que ganhar. E quando você ganha, você tem que ganhar mais do que perder. E isso aí não é uma coisa simples de você gerenciar na hora do mercado ao vivo mesmo, né? Mas voltando, então, por exemplo, essa operação aqui, né? Eu coloquei desse jeito. Agora, o que pode ser também uma forma muito factível, muito real, né? Na minha cabeça, às vezes até mais realista do que isso aqui, do que eu mantive, que eu dei de exemplo aqui. É você ver uma situação dessa daqui, e o mercado começa a vir a favor, você fala e fazer esse pullback na zona, retestando e começar a subir, ao invés de você entrar, né, estopar aqui, perdão, né, você vai entrar provavelmente no mesmo lugar, então ao invés de você vai entrar aqui, mas ao invés de estopar aqui, você estopar aqui. Você já vai mexer aqui provavelmente na tua taxa de acerto de forma considerável, mas a qual custo, né? A gente vai olhar aqui, ó, se a gente for imaginar que a nossa entrada está mais ou menos aqui, e a gente for puxando, ó, basicamente o que a gente tem aqui já? Aqui a gente tem uma unidade de risco para 3 unidades de ganho, né? O que é a consequência prática? A tua taxa de acerto aqui vai ser baixa. Provavelmente aí na casa dos 30. Quando você tem um risco-retorno assim, até menos. Talvez 25, 20, mais ou menos por aí, né? Já aqui, você provavelmente vai ter uma taxa de acerto aí mais próxima de 40, 45, né? Ainda assim, você vai estar com mais da metade das vezes você vai estar errado, né? E quando você vai olhar na planilha aqui, ó, agora dando exemplo, aqui vamos até mudar um pouquinho, uns 20 seria uma coisa mais realista, né? Então vamos olhar, aqui a gente tem 3 para 1. Se eu acerto 40, 45% das vezes, né, eu sou positivo?
sou positivo. Né? Para cada real que eu coloquei, eu consegui multiplicar ele por 3, certo? E acertando aí mais ou menos 45% das vezes. Né? Agora, se eu tenho uma taxa muito alta, vamos dizer que fosse 10 para 1 isso aqui, só para a gente poder usar a conta, com 20% de acerto, eu sobrevivo. Né? Porque aqui é difícil você quebrar, se você carrega até o fim. Mas você com 20%, você sobrevive. Então, o que o cara precisa começar a buscar, se ele quer olhar para um trade como esse aqui, por exemplo? O fluxo, o detalhe da viradinha, né, das pernas, etc., para você conseguir cada vez ser mais sniper para diminuir teu stop, ao ponto de sempre ter uma relação de risco-retorno muito alta. É difícil? Muito. Eu, particularmente, tenho bastante dificuldade em olhar o mercado assim. Eu já prefiro um stop mais longo. Tá? Um pouco mais longo, com uma taxa de acerto um pouco mais alta, e mais ainda assim com risco-retorno bom. Né? Mas se você imaginar que você começa a melhorar cada vez mais isso aqui, e você melhora um pouquinho a tua taxa, é aí que começa, né? Você melhora a tua taxa que consegue vir para 35, vamos dizer. Né? 35, por aí vai dar uns 300 reais, nesse nosso exemplo aqui. Então, com 35% de acerto, você ganha uns 300 reais. Aqui, com 35% de acerto, você ganha 100. Com 50, você ganha 300. Então, você começa a ver que qualquer mudança na tua taxa de acerto num cenário desse, ele impacta muito aqui. Né? Aqui já não é mais assim, impacta também, né? Mas se você sai de 40 para 45, você agrega lá um pouco de ganho a mais. Aqui já não. Se você sai de 20 para 30, é o dobro, é 50%. Se você consegue sair de 20 para 40, é 3 vezes. E assim vai indo, né? Então é uma questão muito de como você interpreta o mercado e o que você prefere, né? Estar frequentemente certo ou estar frequentemente errado, mas com uma taxa de acerto, com risco de retorno muito alto. Na teoria, é muito melhor você ter uma taxa mais baixa de acerto com um risco de retorno muito mais alto. Na teoria. Na prática, é mais difícil. Né? Tanto é que a gente está olhando aqui, ó, é só você ver, isso aqui é bem exemplificativo. Né? Eu parto do 1 para 1, eu preciso acertar 60%, 70% para ter algum grau de ganho. Eu venho de 1 para 5, eu preciso acertar 30%, 40% para ser a mesma coisa. Né? Então eu preciso acertar um terço, metade mais ou menos, para ter o mesmo resultado. Né? E aonde mais isso aqui acaba impactando são nas séries negativas. Porque quando você pega uma série negativa num risco-retorno muito... vamos dizer assim, só vou dar um exemplo aqui. Né? Você tem lá uma conta. Então você tinha lá 1K. E aqui é 100 reais do stop, vamos dizer. 1K é um exemplo muito ruim. Vou botar aqui tem que ser pelo menos uns 5K. Menos que isso também não dá nem pra se meter muito. Então você tem lá 5K e você tomou 10 stops seguidos. Né? Aqui quanto você perdeu? Você perdeu 100 reais. Certo? Nesse daqui. Quando você acertou um trade de 1 para 10, quanto é que você ganhou? Então você acertou 10 stops seguidos, perdeu 1.000 reais, perdão. Né, porque é 100 pontos. Então você perdeu 1.000 reais. A hora que você acertou, está com 10 stops seguidos, você perdeu 1.000. Você acertou um trade que você conseguiu fazer lá, que para esse exemplo não é o melhor, mas um trade que você conseguiu fazer 100 pontos no dólar, você ganhou 1.000. A tua conta aqui está equilibrada, tá? Então você está zerado aqui, certo? Agora, se você tem um operacional, isso aqui não é uma taxa de acerto de 10%, tá? Agora, se você pega o mesmo cenário aqui, ó, e você pega um cenário que você começa a errar e acerta 10 trades negativos, por exemplo, seguidos, a tua consequência ela vai sendo muito nefasta realmente. Porque como você tem um operacional com uma taxa de acerto que ela tem que ser alta
para você ser lucrativo, se ela fica baixa, você passa por um período que você, imagina, tem um operacional de 1 para 3 aqui. Já vi várias pessoas fazendo. Aí você tem um operacional de 1 para 3 e você está acostumado a acertar 90%, vamos dizer. E você está ganhando sempre. Sua taxa de acerto provavelmente vai estar lá em 95 mais por cento, tá? Aí você pega um período que você acerta 30. O que acontece? O teu patrimônio, você está com uma curva de patrimônio assim, ele vai fazer isso aqui. Ele vai desabar. Tá? Então ele desaba, aí começa a retornar, aí desaba, aí começa, desaba, porque se a taxa não for muito alta, você não sobrevive. Então o período ruim num risco-retorno alto, ele não é tão ruim quanto é no risco-retorno baixo. Tá? Então no longo prazo, se você vai olhar, você teria que estar sempre olhando para uma planilha dessa aqui, daqui para lá. Então 2 para 1 para lá. Quando isso aqui aparecer um trade assim, maravilha, mas 2 para 1, 3 para 1 já é muito bom, tá bom? Então o mercado sempre vai ser esse trade-off, de você entender a taxa de acerto, o risco-retorno e o que você prefere, como você gosta de operar. E muitas vezes o operacional que você elege, não digo nem só pelo que a gente usa aqui, mas muitas vezes o operacional que a pessoa acaba escolhendo não permite trades muito longos. Né? Então são essas coisas, né? Eu não acho errado você ter um trade negativo se você conseguir realmente manter essas taxas aqui. Os grandes problemas dessas taxas negativas de retorno é que quando você pegar um período ruim, ele é muito ruim. Né? Se um operacional de 80%, 90% de acerto cai para 30%, e pode acontecer, e no mercado se pode acontecer, vai acontecer, você toma pancadas muito grandes. E nesse período, provavelmente, o que vai acontecer é você desistir. Né? Você desiste do operacional, você vai buscar outro operacional, você troca, e daí você nunca dá tempo para a estatística do operacional fazer efeito no longo prazo. Né? Porque mesmo um trade ruim como esse aqui, ó, vamos dizer, 1 de risco, 1 de ganho para 2 de risco. Se você manter 80%, 90% de acerto, você está tranquilo. Ah, mas é difícil. Cara, talvez seja. Mas se você tem esse operacional estatisticamente comprovado, é isso aí que você tem que fazer. Você vai sobreviver, vai ganhar dinheiro e etc. A questão toda é que vai ter um período que ele vai tomar um drawdown muito maior do que esse. E esse período é o período que você tem que acreditar no que você está fazendo e manter. Né? Então isso não é simples. Tá bom? Então era só para mostrar para vocês como é que a gente olha essa questão do risco-retorno, o que a gente busca. Né? E trouxe essa planilha aqui para vocês terem uma noção dessa consequência do risco-retorno e a taxa de acerto. Beleza? O mercado vai abrir aqui, então vamos se dedicar a ele um pouquinho, ver o que acontece hoje e vamos dando sequência aí nas próximas aulas. Tá bom, gente? Valeu, obrigado e um bom dia.